Oi, gente, tudo bom? Boa tarde. Vocês acreditam que eu estava achando que eu estava ao vivo e eu não estava ao vivo? Mistérios do Instagram, né? Mas enfim, não estava ao vivo, mas agora estou ao vivo. Tudo bom, Josi? Vambora. Boa noite. Então, gente, sejam todos muito bem-vindos, tá? Hoje o tema é muito pertinente, é um tema que a gente vem falando muito, é um tema que tá em alta, que é sobre a dependência emocional. Quando a gente fala sobre relacionamento abusivo, sobre relacionamento tóxico, a gente tem que trazer o tema dependência emocional, tá? Então vamos lá. O que é a dependência emocional, né? A dependência emocional a gente primeiro tem que entender que é muito parecido com uma dependência química, né? Quando a gente fala esse termo dependência emocional, é como se a pessoa fosse dependente de nicotina, maconha, álcool e assim por diante, tá? Ai, Josi, que maravilha! Ela tá em Portugal e gosta de me ouvir, fico feliz, viu? Seja muito bem-vinda. A pessoa ela é dependente química, dependente de nicotina, dependente de drogas, dependente de um monte de coisas. E o dependente emocional ele é dependente de afeto, dependente de relacionamento. Ele parece que ele não consegue viver sem. Assim como o dependente químico, ele acha que ele não pode ficar sem aquele relacionamento. Entende? Por isso esse termo dependente emocional, dependente afetivo, ou numa outra terminologia também, codependente. Codependente afetivo ou codependente emocional e assim por diante, tá bom? Então é essa sensação de precisar de outra pessoa para viver. É essa sensação que os dependentes emocionais trazem em terapia, trazem como o seu discurso principal, tá bom? A dependência emocional, na maioria dos casos, ela é adquirida na infância, tá? Ou por falta, né, do afeto, falta do carinho, em especial também de famílias destruídas por muitas brigas, uma família muitas das vezes desestruturada, por famílias que não deram esse suporte, tá? Família com muitos conflitos, pouco suporte para a criança, que não deu a segurança devida, né? Falta de amparo, muitas regras, muitas punições, falta de carinho, falta de segurança, e isso pode sim gerar essa falta, essa carência do amor, da segurança, do afeto, tá bom? E gerar uma grande dependência emocional na adultice. Ela vai procurar na vida adulta ter o que ela não teve na infância. E do lado contrário também é muito certo também. Por exemplo, se a pessoa teve excesso de zelo, excesso de cuidado, ela vai se sentir despreparada para viver a vida sozinha, sem o amparo dos pais. A todo momento, quando ela teve muito cuidado ao redor dela, muito amparo, o amparo em excesso, né? Não pode isso, não pode aquilo outro, né? Ela vai achar que ela é incapaz de gerir a própria vida, de viver sozinha, tá bom? Então, ela acha que ela não dá conta de viver sozinha, né? Ela quer uma segurança, ela quer um suporte. Ela, no fundo, em terminologias da Gestalt terapia, ela acha que ela não tem um autossuporte. Então, ela quer um autossuporte emprestado. E aí ela pode usar o autossuporte do companheiro, até do próprio terapeuta. Tem dependentes emocionais, inclusive, que ficam dependentes do terapeuta, né? Só que ainda, ser dependente do terapeuta é menos pior do que ser dependente
do companheiro, de um relacionamento abusivo, de um homem tóxico, de um homem narcisista. E aqui eu tô falando de homem, que normalmente as mulheres tem maior número de mulheres dependentes emocionais do que de homens, mas tem homens também que são dependentes emocionais, tá? Isso, tudo que eu tô falando aqui para as mulheres também serve para os homens, que também existe, tá bom? Então, é isso. Existe um transtorno no DSM-5, tá? Que é como se fosse uma bíblia, né? De doenças mentais, só que americana. Que tá na 5ª edição, por isso o nome DSM-5, que se chama transtorno de personalidade dependente, tá? Para essa categoria. E eu vou citar, tá bom? Algumas situações aqui que precisa ser enquadrado caso a pessoa sinta que ela pode estar dentro desse transtorno. A pessoa que passa pelo transtorno de personalidade dependente, ela tem uma necessidade difusa e excessiva de ser cuidado, que leva a comportamentos de submissão e apego, que surge no início da vida adulta e está presente em vários contextos, conforme indicado por 5 ou mais dos seguintes itens. Tem dificuldades em tomar decisões cotidianas sem uma quantidade excessiva de conselhos e reasseguramento de outros. Precisa que outros assumam responsabilidade pela maior parte das principais áreas de suas vidas. Tem dificuldade em manifestar desacordo com outros devido a medo de perder apoio ou aprovação. Apresenta dificuldade em iniciar projetos ou fazer coisas por conta própria devido à falta de autoconfiança em seu julgamento ou em suas capacidades do que a falta de motivação ou energia. Vai a extremos para obter carinho e apoio de outros, a ponto de voluntariar-se para fazer coisas desagradáveis. Sente-se desconfortável ou desamparo quando sozinho devido a temores exagerados de ser incapaz de cuidar de si mesmo. Busca com urgência outro relacionamento como fonte de cuidado e amparo logo após término de um relacionamento íntimo. Então é aquela pessoa que passa de um para outro. Tem preocupações irreais com medo de ser abandonada à própria sorte. Então, gente, essa listinha do que eu falei tem um mini testezinho aí no destaques. Eu não sei se você sabe mexer no Instagram, mas ali nos meus destaques do Instagram tem assim, teste, aí como não deu para escrever tudo, teste dependência, né? É um teste para saber se você tem sinais de dependência emocional, tá? Então, os sinais de dependência emocional, no geral, eles têm uma sinalização de que a pessoa ela faz as coisas pelo outro, né? Ela se doa em excesso para não perder, né? Ela não quer perder, por medo de perder, por medo de apego, por medo de ser desaprovado. Ela tem medo, ela acha que ela não consegue dar conta sozinha, tá bom? E aqui alguns sinais dessa dependência emocional, que são, eu até coloquei um post outro dia aí no Instagram, que é qual o lugar do seu companheiro na sua vida, né? Que é dar muita atenção, né, a esse companheiro, tentar sanar qualquer necessidade desse companheiro, dar muita atenção, estar sempre disponível a esse companheiro. O foco da felicidade, né, do dependente emocional é uma única pessoa, tá? Então ele normalmente não é para agradar a todos, né, mas normalmente é o foco em uma pessoa. Não há possibilidade em sair, se divertir, se não for acompanhado com esse parceiro.
Autoestima comprometida. A pessoa se sente inferior em tudo, se cobra muito, se humilha e não se acha merecedora do companheiro que tem. Ou seja, essa autoestima, ela coloca o companheiro lá em cima e ela lá para baixo. Se fragiliza muito, se coloca lá para baixo, acha sempre que está insuficiente, que nunca está à altura do companheiro, que o companheiro é maravilhoso, perfeito e que ela não é merecedora desse companheiro, tá? Mas veja bem, isso é um posicionamento mental de que ela mesma acha, tá? Não é uma situação necessariamente que ele provoque. Tem muitos casos distintos de dependência emocional. Tem um relacionamento tóxico em que o narcisista, né, faz isso acontecer e dá a entender a essa mulher. Vou colocar aqui, numa relação homem-mulher em que a mulher é a dependente, só para ficar mais claro, mas vocês já sabem, como avisado, né, que pode ser homem também, tá? E até relação entre gays, né, mulher com mulher, homem com homem, tá? Também. Então, assim, que esse homem coloca essa mulher para baixo, abaixa a autoestima, aí já é um outro assunto do relacionamento tóxico. Mas o dependente emocional, ele não precisa necessariamente que ninguém o coloque para baixo, ele já coloca. Ele acha que ele vai perder essa pessoa para outra pessoa melhor, né? Porque se compara toda hora, né? Normalmente quem tem autoestima frágil se compara muito aos outros, se compara a outras mulheres, a outros corpos, a outras inteligências, a outras contas bancárias, a outro tudo, tá? E tá sempre em posição de desvalia. Pensa que o companheiro é sempre mais importante que ela, né? E espera sempre uma avaliação positiva do companheiro. Se essa avaliação positiva não chega, ela fica arrasada, frustrada, é como se o dia dela acabasse, né? Então ela precisa sempre dessa aprovação desse companheiro. É uma dependência real, inclusive de opinião, né? As emoções são reprimidas, né? Então, por exemplo, a mulher dentro de um relacionamento, ela quer uma coisa. Vamos supor aqui, eu vou dar um exemplo. Ela quer ter filhos e o homem não quer. Ela não vai falar em ter filhos porque vai desagradar o companheiro. E ela vai ficar reprimindo essa vontade. Ou vamos supor, ela quer viajar, mas o companheiro não quer. Aí ela, para não incomodar, para não causar dano na relação, para não causar problema, ela não fala. Ou então o marido chegou em casa tarde, ela não fala. E aí ela vai fingindo que tá tudo bem, e aí vai acumulando de emoções, sentimentos lá dentro dela, tá? Não defende sua própria opinião, ela tenta passar despercebida, ela tenta ficar, como se diz, ela tenta, assim, causar o menos dano possível. É como se você estivesse numa roda de conversa, num debate político, e você não quisesse se mostrar para não desagradar. É bem o perfil de um dependente emocional, tá? Tem que concordar com tudo. Acha que assim vai agradar, tá bom? Tem medo de magoar esse companheiro, né? Não quer ir contra. Então, por exemplo, vou citar um exemplo clássico, né? Oi, Lavi. Tá à vontade de falar oi com todo mundo. Tô querendo falar oi pra Isabel, oi pra Lavine, oi aqui pra Nina, oi pro Francisco, pra Paula, pra Rosângela, Josi, eu já falei. Oi pra Nina, pro Bruno, né? Pra todos aí, tá, gente? Eu só não tô falando muitos ois só pra não interromper, tá? Mas sejam todos muito bem-vindos. Então, por exemplo, eles estão falando mal do Bolsonaro. Ela, por mais que não goste do Bolsonaro, ela vai fingir que ela não tem nada contra se ele for a favor. Tipo um exemplo assim, não, eu não vou falar porque se eu falar que eu não gosto do Bolsonaro, ele vai não gostar de mim por causa de uma opinião. E até parece que a opinião vai mudar o sentimento de uma pessoa, né?
tal sentimento, tal posicionamento de insegurança dessa mulher, tá? Eu tô falando mulher, de novo, né? Deixando bem claro que pode ser homem também. Controle compulsivo, né? Ela não aceita perder o controle. Então, ela assim, ela a longo prazo, ela vai ficando ciumenta, a longo prazo ela quer saber onde que esse homem está. A longo prazo ela pode começar a ficar violenta, a longo prazo ela pode começar a criar um toque, né? Então, assim, bem complexa, ela não quer perder, ela está muito apegada, tá? O desejo do parceiro é mais importante, então, por exemplo, se eles estão escolhendo para uma viagem ir para a praia ou para o campo, se ele quer ir para o campo e ela quer ir para a praia, eles vão para o campo porque a opinião dele é sempre mais importante, o que ele decidir está decidido. Ela tem isso, tá? Ela tem excesso de ciúmes porque ela acha que é o homem mais perfeito do mundo, que todas as mulheres vão olhar, sem que necessariamente isso seja verdade. Então, assim, é complicado, né? Ela tem essa opinião. Assim como ela acha que ele é muito bonito, todas vão achar. Mas, na verdade, é uma coisa dela. Tá bom? Ela vai ficando muito ciumenta, ela vai ficando muito controladora. E até, né, tem um grupo chamado MADA. Eu ia falar isso mais lá pro final, mas eu acho interessante tocar nesse assunto do excesso de ciúme. Se eu não me engano, eu não me lembro agora o nome da novela, mas eu vou pesquisar, saber e eu falo aqui pra vocês nos stories, que eu acho que era do Manuel Carlos, em que tratou desse tema do MADA, né? Mulheres que amam demais, que são grupos de mulheres, né, que se reúnem uma para dar apoio para outro, tipo né, alcoólicos anônimos, né? Então, o MADA, Mulheres que Amam Demais. E essas mulheres se reúnem, elas têm o mesmo perfil e inclusive, elas começam, assim, o ponto central da vida de todo mundo deve ser a própria pessoa que vive nessa vida, né? Quando há um caso de dependência, quem vive na vida delas, o centro das atenções não são elas, é o companheiro, né? Então ele ganha uma proporção muito grande, né? Eu costumo falar, eu estava até conversando com uma pessoa, não me lembro se era um cliente ou uma pessoa, um amigo, alguma coisa assim, mas enfim, eu estava falando, né? Às vezes é importante para aquela pessoa apresentar para a família, para os amigos, o namorado, o marido, né? Mas para os amigos ou para o namorado, né? Para os amigos, para o relacionamento, aquele companheiro que ela mudou de companheiro, ou enfim, nem é tão importante conhecer assim, ou que ela trocou, que não trocou, mas é muito importante para ela, né? E se é importante para ela quer apresentar porque é importante para ela, né? Então, assim, a tal nível de falar assim, ai, ele é o meu companheiro, né? Ele é o meu namorado. Então, assim, é um encantamento muito grande e isso dura, ó. Pode durar muito tempo, pode durar anos, né? Isso não... O estado de paixão de um relacionamento normal, que dura nos primeiros meses, isso dura durante muito tempo, dura durante muitos anos com dependente emocional, tá certo? Para se sentir bem é necessário que haja amor do outro. Então esse outro, né, esse companheiro dessa mulher dependente tem que estar falando que a ama toda hora, né? E às vezes as palavras valem mais do que as atitudes. É preciso escutar que ela é amada, né? Porque ela depende dessa situação. É como o álcool, a droga, né? É como isso, tá? Se não há isso, começa a sentir uma sensação de vazio, de impotência, incapacidade, uma sensação de angústia, um tremor, né? Um temor, um desespero, tá? Como uma abstinência. É interessante também falar que quando a gente termina, independente de ser dependente emocional também, existe a fase da abstinência, né? Quando termina um relacionamento com alguém,
Existe a fase da abstinência, né? Que você acha que você vai morrer sem aquela pessoa, né? Parece que tirou um braço, uma perna, mas isso pro dependente realmente parece. E eu me lembro, assim, de situações que realmente chegam aos extremos, né? Da dependência emocional. Mas eu ia falar um outro assunto, mas esquece. Gente, eu vou seguir aqui. Sentimento de negação. A pessoa espera que algum dia tudo ficará bem, ignora os problemas que surgem no relacionamento para não causar desconforto e falar sobre eles com o parceiro. É interessante falar que esse homem a que essa mulher se relaciona, ele não necessariamente é o príncipe encantado dos sonhos dela. Na verdade, ele é só um cara. É o cara que ela escolheu porque ele tem o perfil normalmente que vai encaixar nesse conjunto que ela escolheu. O que eu quero dizer aqui? Ela é uma dependente emocional. Ele, normalmente, ou é um narcisista, ou é um dependente químico, ou é um dependente emocional também, ou um dependente de outra coisa. Pode ser um compulsivo por compra, pode ser um compulsivo por comida, pode ser algum problema esse cara tem. Normalmente, essa mulher dependente emocional, ela não vai escolher um cara ok. Porque também há uma história por detrás da dependente emocional em que ela quer curar o homem, né? Eu sugiro sempre 2 PDFs para leitura que são muito interessantes. Se vocês quiserem, vocês me peçam para eu enviar, que eu envio, tá? Me chama no direct, quem não tem meu WhatsApp. E se você não tem meu WhatsApp também, tá lá no link da bio, pode me passar um WhatsApp, fala: Raquel, me manda os PDFs que eu mando, tá? 2 livros muito bons, que eu vou pegar o nome aqui até para passar para vocês, e que eles tratam disso, né? Normalmente, essa mulher dependente, ela vai achar que ela tem uma responsabilidade de curar esse homem. E normalmente o pai dessa mulher dependente, tinha algum problema com álcool, com drogas, ou era um narcisista também. E a mãe também era uma dependente emocional. E aqui, veja bem, eu não estou falando de maldição hereditária, de repetição de padrões, não. Na verdade, é uma situação que quando você não tem elucidação que há esse padrão na sua família, acaba repetindo isso, tá? Mas quando você começa a tomar consciência de que você é dependente emocional, de que você não quer repetir isso, de que você merece um relacionamento saudável, que você não quer mais sofrer, a coisa começa a clarear, né? Então, assim, não é fácil. Eu digo sempre, gente, nada é fácil. É um trabalho a ser feito. É todo um processo, né? Leva tempo, leva gasto emocional, leva gasto financeiro, leva sim. Mas vale a pena, né? Você ser feliz, você ser livre, né? Porque normalmente esse cara não é esse príncipe todo. Você colocou lá no lugar do grande outro. Lacan chama de grande outro, né? Esse cara, né? Esse homem, esse lugar, quando a gente está enamorado de alguém, né? Quando a gente está apaixonado por alguém, a gente já tem um lugar para essa pessoa, né? A esse lugar, o Lacan chama de grande outro. Então, é um lugar já pronto. E o lugar da dependente emocional, ela já tem um lugar para esse homem. E esse homem normalmente tem esse perfil. E normalmente ela viveu todas essas circunstâncias. E normalmente ela está sem consciência, ela está dormindo nessas estruturas familiares, em tudo que ela já viveu. E ela está querendo só se saciar, porque está um vazio muito grande, né? Ela precisa se encontrar. Ela precisa se saciar dela. Ela precisa entender que ela pode se dar tudo que lhe faltou, né? Toda a segurança que ela busca num companheiro está nela.
E normalmente essas mulheres são independentes financeiramente, só falta elas se descobrirem que são independentes emocionais também, né? Mas normalmente são independentes financeiramente também, na maioria dos casos. Elas são muito fortes, muito guerreiras, inclusive muitas bancam a casa, bancam tudo, né? Por quê? Porque são mulheres muito fortes, né? E elas foram acostumadas nessa trajetória porque viveram também algo muito sério dentro da família, tá bom? Então, assim, é muito complexo, é muito profundo, isso leva tempo, mas vale a pena. Melhor do que, né, sofrer sempre. Deixa eu ver para quem que eu mandei esse livro. Tá. O nome do livro, gente, se chama Mulheres que Amam Demais. Eu vou falar a autoria aqui para vocês. Robin Norwood. É um livro muito bacana, tá? Se vocês quiserem eu envio, é só me mandar um WhatsApp. O WhatsApp fica melhor, tá? Tá lá no link da bio. Então é isso, tem todo esse perfil. Voltando aos sinais de dependência. Sentimento de negação. A pessoa finge que não tá acontecendo nada, a pessoa finge que ela não tá vivenciando aquele tumulto, ela finge que não tá acontecendo nenhum problema, porque ela quer viver o conto de fadas, ela acha que ela tá vivendo o conto de fadas, ela tá negando que tá acontecendo alguma coisa muito séria, tá bom? Ela tem um sentimento de culpa muito grande também, né? Ela se sente na obrigação de fazer todos felizes, né? E quando não faz alguém feliz, se sente culpada profundamente. E aí é um prato cheio pro narcisista, que ele adora ser paparicado, né? Adora ser o centro do mundo. Então, e ele tem um manejo de fazer a pessoa se sentir culpada, né? Então, ele faz isso melhor do que ninguém. Então, a mulher... Ela já se sente culpada por natureza, né? A mulher dependente emocional. E quando encontra um narcisista, fica mais culpada ainda. Ela costuma ter oscilação do humor, porque ela depende da oscilação do humor também desse companheiro. Se ele tá mal, ela fica mal. Se ele tá bem, ela fica bem. Ela precisa dele estar bem. E fica uma montanha russa a vida dela. Tá bom, gente? Eu vou até colocar uma coisa aqui pra vocês. Olha essa imagem. Esse post que tá lá no feed que eu queria mostrar pra vocês, né? Aí tá a pessoa que a mulher dependente emocional se relaciona, né? E essa pessoa, em qualquer mudança de humor, que ela se desestrutura, a pessoa, o homem, que ela tá se relacionando, desequilibra ela, tá? Então, tá escrito assim, dependência emocional é quando você coloca uma pessoa no centro da sua vida de tal forma que qualquer coisa que acontece no jeito, como ela te trata, já abala a sua estrutura e te desequilibra. Tá? Então, assim, qualquer situação que a pessoa faça já desequilibra, já fica ruim, tá? Agora, como que sai daqui? Ai, que ótimo, agora ferrou. Pronto, agora será que vai ficar nessa imagem? Ai, meu Deus. Agora vai ficar nessa imagem. Pronto, tudo bem. Tudo bem, galerinha. Ficou. Tá, deixa aí. Bora lá. Aí eu fiz um texto enquanto eu tava fazendo a palestra de hoje. Por onde começar depois que eu tô achando que eu sou uma dependente emocional, né? Como que eu resgato essa minha autonomia, essa independência emocional, né? Primeira coisa
que eu sugiro, né, é a sua consciência de que você tem isso, consciência de que as coisas não estão boas do jeito que está, consciência de que é preciso mudar, consciência de que você não quer mais essa vida, né? Consciência de que do jeito que tá indo não tá legal. Isso aí é a primeira situação, né? Então, assim, é consciência de que a coisa não tá indo por um caminho muito bom, né? Que você quer mudar. Então, isso é o primeiro lugar, tá bom? Então, sentar, reconhecer e falar, realmente, eu tô passando por isso. Não adianta fingir pra mim que não tá acontecendo nada. Não adianta falar pra mim que tá tudo bem, que é um relacionamento normal e que tá tudo certo. Não, tá acontecendo. Desejo de mudança, preciso mudar, tá? Preciso me valorizar, preciso fortalecer minha autoestima e meu alto valor, né? E o que é reconhecer esse valor, né, gente? Reconhecer sua vida, seus projetos. O foco, assim como é a pessoa, você devolver o foco da sua vida pra você, né? Já que, igual por exemplo, quando a gente tem um foco muito no outro, por exemplo, você vai na rua, você encontra uma blusa, ai cara, ficaria tão bonita essa blusa na pessoa, né? Nossa, se eu tivesse aqui com fulano, né? Ai, tudo é o fulano. Quando chegar esses momentos, começa a pensar assim, e se não for o fulano? Como é que sou eu comigo? Não tem como eu curtir comigo? Como que sou eu comigo aqui? Né? Tem que comprar presente pro fulano e pra mim, né? Qual presente que eu posso aqui me comprar, né? Comprar pra mim. Então, começar a voltar a você ser o centro da sua própria vida, tá? Projetos, situações, aonde que eu quero chegar, quais evoluções profissionais, né? O que eu quero, seja qual situação for, tá? Estudo, enfim, viagens, tudo que você quiser fazer, ok? Autoestima, né? Como eu sempre falo, gente, autoestima não quer dizer necessariamente beleza, até porque eu conheço mulheres lindíssimas que se sentem feias. Autoestima é estimar-se, né? Autoestima é você aprender a lidar com você, como você se cuida, né? E se cuidar não é skincare, se cuidar não é só limpeza de pele. Se cuidar é você se olhar com carinho, se agradar, se elogiar, se tratar bem, comer uma comida saudável, né? E não se maltratar, dar um limite pro outro. Saber que muitas das vezes o sim em excesso que você dá pro outro é o seu não. Se respeitar nesse sentido, tá bom? Positividade pessoal, né? No sentido de assim como você pensa do lado negativo, você pode pensar no positivo. Assim como você está acostumado a se colocar lá para baixo, você também tem a capacidade de colocar lá para cima. Assim como você entrou nessa caca, você tem como sair. Assim como... Por quê? Você criou tudo que você tem na sua vida. E você tem como criar muito mais. É muito mais difícil você pegar uma situação e querer transformá-la. É mais fácil você criar uma nova. Então, por exemplo, você fala assim, olha, eu não quero mais ser dependente emocional. Mas quanto mais você fala, eu sou dependente emocional, aí mais você fica, né? Então você fala assim, agora eu quero ser saudável, eu quero me amar. Eu tenho um mantra maravilhoso, eu me amo e está tudo bem, eu me amo e está tudo bem, eu me amo e está tudo bem. Quando você fala está tudo bem, fica aquela sensação gostosinha, está tudo bem, você passa a mensagem pro seu cérebro que tá tudo bem, cara. Você olha assim pro lado, não tem nenhum vulcão, né? Não tem nenhuma nada, não tem nenhum terremoto acontecendo do lado, né? Nenhuma catástrofe acontecendo. Você fala, cara, tá tudo bem, tá? Então respira e vai se normalizando, se colocando a parte que tá tudo bem. Admita que você tem responsabilidade sobre si mesmo e sobre a sua felicidade. Ninguém te colocou aí, amiga. Foi você. Gente,
Não foi destino, não foi macumba, não foi Deus, não foi dedo podre, não foi genética, não foi nada, foi você, tá? Você escolheu. Seja que for, você pode, assim como você entrou, você pode sair dessa. E sair, gente, não é só sair de um relacionamento pro outro. Sair realmente é se fortalecer para você não cair em outro, tá bom? Porque não adianta, né? Ah, vou terminar com esse aqui, mas já vou para outro, né? Então, assim, se fortalece, mulher, tá? Saber que você tem condição de mudar a qualquer momento, tá? Então, muda agora. Aceitação. Aceite que ninguém é perfeito, que a vida não é perfeita, que tem seus altos e baixos, que tem suas qualidades, suas não qualidades, e é assim. E você também é assim, não se cobre perfeição, ok? Pare de idealizar, pelo amor de Deus, tá? Pare de se idealizar, não existe mulher perfeita, não existe homem perfeito, não existe príncipe encantado, vida perfeita, corpo perfeito, não existe nada perfeito, né? Como já dizia o poeta, viver é melhor do que sonhar, né? Entender que a vida do outro é do outro. Entender que a sua vida é a sua vida. E que cada um toma responsabilidade pela sua própria condição. Cada um só dá para fazer o que há no seu potinho. Cada um tem direito a um potinho, que é a própria vida, né? Então, assim, tem uma oração da Gestalt, que Fritz Perls, que foi o idealizador da Gestalt terapia, que ele fala que eu sou eu, você é você, né? E ele fala, o que é meu, o que é seu, né? Então, assim, eu não posso me responsabilizar pelo que é teu. Eu não posso colocar a minha felicidade em você, esperar que você vai me dar a minha felicidade, te responsabilizar por isso, e nem você se responsabilizar pelo que é teu. Cada um que arque com o seu, tá certo? Então, assim, dá a pessoa o que é dela. E você já resolve suas coisas, tá bom? O Freud também tem uma frase que fala assim, né? Quando se trata de felicidade, esse assunto é individual, né? Então, cada um que se vire na sua coisa, né? Viva sem expectativas. Viver sem expectativas não é viver sem planos e nem sem projetos, tá bom? Viver sem expectativa é não esperar além da conta, de coisas além da conta, né? De ter umas situações assim que você vai se frustrar com essas expectativas, tá bom? Então, assim, vive um dia de cada vez, vai fazendo sua coisa, vai fazendo o que dá, tá bom? Se você não tá feliz, se pergunta, por que eu não tô feliz? Como é que pode melhorar? Como é que pode mudar? Né? Comece a questionar. Você é dona da sua própria vida. Ninguém é, todo mundo está. Entender que a vida é feita de ciclos. Nenhum ciclo é igual ao outro. Em cada ciclo tem pessoas diferentes, tem jeitos diferentes. Você não tá igual no passado e nem vai estar igual no futuro. Você é uma criatura hoje, amanhã vai ser outra, no passado foi outra e tá tudo bem. Ninguém é, todo mundo está. Não é porque o fulano era que hoje ele é também. Não, pode tudo mudar, tá bom? Então aceitar que na vida há sempre mudanças e que a vida não para. Mudanças doem. Também aceitar que as mudanças doem. Mas compensa, tá? Vale a pena. São mudanças profundas. Se dói, é porque está havendo transformação. Se está havendo transformação, é que vai valer a pena, tá bom? Reconheça que você tem necessidades. Não fica fingindo que só o outro que tem necessidade, tá bom? Escuta suas necessidades também. Não dependa de ninguém para realizar suas tarefas. Só quando eu fizer, só quando eu tiver um relacionamento eu vou fazer isso. Não. Né? Você se banca, você se basta, você está aí do seu lado, até porque você nasceu sozinho. Se você não for gêmeo, você nasceu sozinho, né? E até o gêmeo mesmo, acaba cada um indo pro teu canto, né? E quando morrer vai ser um caixão para cada um também. Então a gente nasce e a gente morre sozinho. Então assim, é cada um por si,
Se a gente não se acostuma com isso, uma hora vai chegar e vai doer muito mais. É melhor se acostumar agora, tá? Gerencie suas expectativas, olhar um olhar fenomenológico. O que é olhar fenomenológico, né? Olhar a coisa tal como ela é. O que está se mostrando? Por exemplo, o cara olhou o meu stories. O que quer dizer o boy magia olhar meus stories? Quer dizer que ele quer casar comigo? Não, quer dizer que ele olhou seus stories. Ele não lhe prometeu um jardim de rosas, tá bom? Vamos combinar assim? O que ele fez? Ele olhou os stories. O psicólogo começa até a ficar chato depois disso, né? Meu marido demorou para descobrir isso, que eu não tava zoando com a cara dele. Outro dia ele foi me falar, falou: Raquel, eu de verdade agora eu entendo que você não tava zoando com a minha cara, mas como é que é isso? Mas, né, porque realmente chega um momento que você não critica, você não julga mais as pessoas, você realmente se fala, mas como assim? Era isso? Mas assim, tal, você não toma partido do negócio e nem vai com a coisa para cima e nem fica pensando mais adiante. Não, você olha um passo de cada vez, você olha as atitudes. Então começa a observar as atitudes da pessoa, né? Não fica pensando o que você faria no lugar, o que você gostaria que ele fizesse, como que poderia ser. Não, vai com calma, vai por partes, tá? Vê o que é a realidade disso. Tá bom? Senão a cabeça pira. Aprenda a gostar da sua presença. Se você não gosta da sua presença, fica difícil, né? Então, assim, aprenda a gostar da sua presença. O Osho tem uma frase que eu também compartilhei lá no feed, que diz assim: se você é capaz de ser feliz quando está sozinho, você aprendeu o segredo de ser feliz. A gente veio para se trabalhar, gente. Seja em qual missão for na vida. Mas a gente veio para evoluir. Eu tenho a certeza disso. Não importa qual seja a sua crença, nada, mas que você não dependa do outro, mas que você queira estar ao lado dele, que você queira estar ao lado de alguém, né? Para não ser metade de ninguém e nem o outro ser só metade, mas que vocês possam ter um relacionamento saudável, ser saudável. Não existe coisa mais sexy que uma pessoa saudável, não existe coisa mais linda que uma pessoa feliz, né? E ser feliz é aquilo que não nos agride, é aquilo que não vai contra a nossa natureza, é aquilo que não nos machuca, que não tira lágrima dos nossos olhos, tá? Se tá acontecendo isso, começa a observar, tem alguma coisa errada acontecendo, tá bom? Se observa, se ama, se cuida, eu tô com você. E tudo isso aqui que eu li, algumas passagens aqui do que eu tava lendo aqui desse último texto, que fui eu que escrevi, tá lá no blog, dá uma passadinha lá, lê isso como manual de sobrevivência, porque na hora que tiver pesado, abstinência total, lê isso, né? Fala assim: Gisele, te amo. Aí tá lá, preciso fazer isto, lista de coisas a fazer, né? Então se apoie, se cuida, se ame, eu tô aqui com você, tá bom? Gente, um beijo, até breve, tchau!